Então, nessa parte também do Saiba Mais, o lançamento, ou seja, pode ser um produto novo, a fase, publicidade, adaptações do processo produtivo, as baixas e crescem lentamente. O lançamento também é a parte de marketing, né, que é tudo isso, ou seja, desse nosso produto. Ou uma nova versão. O crescimento, ou seja, nessa fase o produto já é conhecido e vai aumentando a sua aceitação e a sua venda. Então, esse faz parte do crescimento do produto, né, quando ele vai já no mercado, né? No caso do mercado, já conhece esse produto e vai aceitando esse produto e aumentando as suas vendas. Conforme os clientes vão aceitando, né? Então, por isso, vai tendo mais seu crescimento. A maturidade, ou seja, chega nessa fase, as vendas aumentam, primeiro em ritmo mais lento, depois se estabiliza, diminuir. Então, é uma fase da maturidade do nosso produto, né? Ou seja, do produto venda. O declínio, ou seja, são os benefícios e as vendas que diminuem. A organização pode tentar produto, reduzir custos para garantir a rentabilidade de produzir. Então, esse declínio, a empresa vai ter que ter esse declínio, um produto, né, no caso, mesmo que você reduza os custos para garantir a credibilidade, mas também dependendo, se não conseguir, né, mesmo com a diminuição, não conseguir nenhum tipo, a empresa pode deixar de produzi-lo. Então, tudo isso, o cliente que vai falando para ver como é que funciona, né, essa venda. Então, o que são vendas, né? Nós fizemos essa parte da introdução das vendas que temos lá na apostila. Para começar, vamos nos concentrar no básico do básico e responder a pergunta acima. E se você acha que ela é básica demais, responda para nós. Como você definiria o que são as vendas? Se você pensou por alguns segundos a mais do que imaginava antes de encontrar uma resposta, percebeu uma verdade, pouco observada quando o assunto são vendas. Todo mundo acha que já sabe tudo sobre isso, até precisar falar sério sobre o assunto. Ou seja, todo mundo acha que vendas é simples, ou seja, eu vou pegar um produto, eu vou fazer isso, eu vou vender. Não. Então, todo mundo pensa. E agora, se já parou para pensar alguns segundos se realmente é o que você imaginava, então talvez não seja. Basicamente, as vendas envolvem dois fatores. O primeiro deles, uma oferta de valor. Ou seja, o que seria essa oferta de valores? Uma recompensa por esta oferta. Em geral, essa oferta é um produto, ou seja, um serviço. E a recompensa é o dinheiro. Mas pense, por exemplo, de um evento gratuito. A oferta envolveria as atrações do evento, enquanto a recompensa pedida seria o tempo e a atenção dos convidados. Percebe-se como a venda, além de pedir dinheiro por algo, vender trata-se de oferecer um item de valor em troca de algo. Isso se aplica a tudo. Até quando você precisa convencer alguém de uma ideia, é comum dizer que precisa vender a ideia. Logo, uma boa definição seria dizer que vendas são como um jogo, no qual temos uma soma positiva. Em outras, vendedor e comprador percebem que estão ganhando nessa relação de trocas e valores. Então, veja que não é simplesmente vender, né? Então, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo. Então, para quem já trabalha com essa parte de vendas, sabe que não é uma coisa tão simples a ser feito. Então, vamos para o próximo agora. O que é o processo de vendas? Né? Então, como nós falamos das vendas ali, né? O que é vendas, que a gente já viu que não é uma coisa muito simples de fazer. Como será que é esse processo? Como vimos, venda exige persuasão, englobam também uma oferta de valor para o cliente
Esses dois fatores estão 100% sob o seu controle, ou seja, sobre o controle de quem vai vender, desde que você siga os processos claros e testados. Em outras palavras, você não precisa se preocupar demais em seguir costumes ou inovar em cada etapa da venda, mas sim em fazer o que é melhor para os clientes. Ponto final. Com isso em mente, nunca se esqueça que para montar um mecanismo escalável de vendas, você precisa fazer duas coisas, ou seja, conhecer o comportamento das pessoas para quem deseja vender, usar esse conhecimento para conduzir essas pessoas até que elas cheguem ao sim, ou seja, até que elas queiram realmente comprar o seu produto. E sabe qual é o melhor jeito de tomar essas duas ações que nós falamos nesse processo de venda? Seguir passos bem estabelecidos. E aí que entra o tão falado ciclo de vendas. Nós já até falamos desse ciclo, né? Mas nós falamos do ciclo de compras, esse é ciclo de vendas. Mas o que é isso, afinal, esse ciclo de vendas? Em resumo, o nosso processo de vendas é uma série de passos que você pode repetir com todos os possíveis clientes e que gera resultados conscientes com o passar do tempo. Ou seja, com o passar do tempo também vai gerar todos esses resultados conscientes com o cliente. A importância desse processo de vendas. Quem segue um processo de vendas vai contra o achismo, né? Então, eu acho que eu vou vender, eu acho que eu vou conseguir vender, por isso que é achismo. E as suas suposições que acabam com tantas empresas. Em vez disso, realizam um esforço coordenado, que trata de vendas como ciência e toma sempre as decisões com maior chance do sucesso. Antigamente, existia uma ideia de que vender era um tipo de um dom, né? Alguém já ouviu falar? Porque fulano tinha um dom quando era mais novo para as vendas, por isso que ele foi trabalhar com vendas, né? Qual a pessoa precisava nascer, né? Então, a pessoa nascia, será com esse dom já de vender? Mas hoje, com essa estruturação de processos e ferramenta certa para as vendas, dá para vender qualquer coisa, sem ter o perfil Lobo Wall Street. Outra questão relevante é o processo de vendas. É diferenciar os tipos de venda, abordar cada um do jeito certo, buscando os melhores resultados possíveis. Ignorar isso seria como usar a mesma isca para pescar qualquer tipo de peixe, ou seja, seria a receita para o fracasso. Então, agora você deve estar se perguntando quais são os tipos de venda. Será que tem tipos de vendas? Dá para dividi-lo em dois grupos, ou seja, venda simples e venda complexas? Veja um pouco mais sobre cada um deles a seguir. Ou seja, então quais será a nossa venda simples? As vendas simples são sempre as de fechamento rápido, né? Como é o caso do varejo. O cliente entra na loja com uma ideia do tipo do produto que ele deseja e o papel do vendedor é ler essa preferência rapidamente para atendê-lo bem. Além disso, o objetivo do vendedor é convencer o cliente a comprar na hora e não adiar essa decisão para depois. Então, produtos que o cliente talvez já está tudo certo ali, então ele já chega lá, já quer comprar e o vendedor, o que o vendedor tem que fazer? Convencê-lo ele para vender, ou seja, nessa venda simples. As vendas complexas são aquelas que envolvem um processo de convencimento maior e a compra geralmente só se concretiza depois de uma série de passos. Isso geralmente é o caso de soluções com preço maior e mais difíceis de compreender. Com elas precisam ser de maior consideração por parte dos clientes, que necessitam da aprovação de várias pessoas, ou seja, principalmente no segmento, né? Aqui é o nosso exemplo B2B de uma empresa
para o processo de venda é mais demorado. Ou seja, então, dependendo do valor do produto, essa venda pode ser um pouco mais demorada, são vendas complexas.